Nós iniciamos hoje pela manhã essa série de mensagens baseada na vida de Davi e como Deus trabalhou na sua história e o capacitou a fazer tudo o que fez, como nós vimos neste vídeo. Hoje eu quero refletir com vocês, meus irmãos, no início de toda essa história, a primeira vez em que Davi aparece e ali é ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é bom que você abra e acompanhe a leitura, volte aos versículos ao longo da mensagem. 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o teu Santo Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa edificar o teu povo neste momento e assim transformar a nossa vida segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. As cortinas se abrem e o primeiro personagem que nós vemos nessa história não é Davi, mas Samuel, o profeta. Aquele que foi considerado um dos maiores homens da sua época, um dos mais poderosos servos de Deus. Houve uma época em que Samuel foi instrumento de Deus para resgatar o seu povo num momento muito tenebroso
Mas aqui, nós vemos um perfil completamente diferente. Vemos um profeta que treme e chora. A causa da sua dor? Saul, o rei de Israel, a quem por décadas Samuel havia tentado servir e ajudar. Por diversas vezes, Saul desobedeceu à voz do Senhor, a ponto de Deus levantar Samuel para repreendê-lo e rejeitá-lo definitivamente. No final do capítulo 15, se você quiser conferir comigo, é dito que Saul e Samuel não se verão mais, mas mesmo assim, Samuel tinha pena de Saul. E no Antigo Testamento, meus irmãos, ter pena de alguém não é você falar, puxa vida, tadinho dele, que pena que eu tenho dele. Ter pena de alguém no Antigo Testamento é se lamentar profundamente. Inclusive, o verbo em hebraico é o mesmo utilizado em outras passagens para expressar alguém que está passando por um ritual de luto. Então, há algo um pouco mais intenso acontecendo aqui. Você se lembra como alguém de luto vivia e se portava no Antigo Testamento? A pessoa rasgava suas vestes, raspava os seus cabelos, vestia panos de saco, jogava pó e cinza sobre a sua cabeça, deitava-se no chão, chorava, jejuava. Tudo nos indica que Samuel estava vivendo assim durante um bom tempo, até que Deus resolveu intervir nessa situação. Ei, Samuel! Até quando você vai se lamentar por causa de Saul? Lembre-se que Deus, em toda a Bíblia, é colocado como o nosso maravilhoso conselheiro, o maravilhoso consolador. Aquele que trabalha em nosso coração enquanto nós passamos pelo processo de luto, pelas tristezas e pelas ansiedades, angústias e melancolias da nossa vida. Quando ouve a palavra de Deus, Samuel então encontra consolo em meio à sua dor. Encontra fé em meio ao medo. Encontra a luz de boas notícias em meio às trevas em que ele vivia. Deus disse a Samuel exatamente o que ele precisava ouvir. Samuel, vá até Belém, porque eu escolhi um novo rei para mim. Mas Samuel ainda passa por uma situação relativamente desagradável, porque assim que ele chega em Belém, os anciãos da cidade logo foram ao seu encontro morrendo de medo. Só para nós entendermos melhor, lembre-se que os anciãos da cidade eram os líderes, eram os responsáveis não só pela liderança política do vilarejo, mas também pelas decisões judiciais. Eles ficavam nas portas das cidades e ali aconteciam os tribunais, eles decidiam as várias questões que aconteciam ali naquela cidade. E esses anciãos estranharam o fato de Samuel estar por ali. Por dois motivos. Primeiro, porque no capítulo 7 de 1 Samuel, nós ficamos sabendo que Samuel visitava os vilarejos da sua região uma vez ao ano. Para eles tremerem tanto assim, é porque naquele ano, provavelmente Samuel já havia estado ali. Opa! Se ele voltou, é porque alguma coisa aconteceu. Em segundo lugar, as últimas vezes em que nós vemos Samuel aparecendo aqui nos diversos episódios, ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo, de condenação. Samuel é aquele profeta que, como todo bom profeta, vai confrontar o rei e o povo. Se Samuel estava ali, alguma coisa errada estava acontecendo.
Eles já estavam então esperando más notícias. E é por isso que eles vão lá e perguntam: vem cá, me diz uma coisa, é de paz a tua vinda? E eles conseguiam até sentir um pouco da tensão no ar, né? Antes de Samuel responder que sim, era de paz. Ufa, então beleza, pode vir, chama todo mundo que vai começar o churrasco, né? Junto com os sacrifícios, vinha o churrasco naquela época também, churrasco público, todo mundo participava, mas tinha um detalhe. Tinha uma família que não podia perder. Eles eram os nossos convidados de honra. Os anciãos da cidade não sabiam por quê, mas eu e você sabemos. Samuel estava procurando alguém para substituir Saul. E assim que a família de Jessé chegou, Samuel começou a entrevistar e investigar cada um deles. Primeiro, Eliabe, o irmão mais velho, portanto, o primogênito. Pela descrição que o narrador nos faz aqui, tudo nos indica que Eliabe era um pouco alto, ou pelo menos mais alto do que aquelas pessoas que estavam ali, bem forte. Mais para frente, o texto vai nos falar que Eliabe fazia parte do exército de Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Israel. Então, eles tinham alguma experiência militar. E é por isso que, por 1 minuto, a conclusão de Samuel era: aqui provavelmente nós também teríamos. É esse daqui. Você se lembra... Se você esteve aqui hoje pela manhã ou acompanhou pela internet, o pastor José Roberto ilustrou o seu sermão com a escolha do jogador que fez o gol mais bonito do ano de 2015. Todo mundo estava esperando que fosse Lionel Messi ou um jogador alemão, mas quem foi escolhido foi aquele que ninguém esperava. Lá do Goianense? Goianésia. Por isso Samuel já está ali na frente do filho mais velho de Jessé e fala: certamente é esse o ungido do Senhor. Por pouco, meus irmãos, por muito pouco, Samuel não comete o mesmo erro que ele cometeu quando ungiu o rei Saul. Levar apenas as aparências em consideração. Por 2 vezes no livro de 1 Samuel nos é dito que ao escolher Saul, Samuel e o povo notou que ele era muito alto, mais alto do que todas as pessoas, que ele cumpria os padrões de beleza da sua época. Mas Deus impede Samuel de cometer essa loucura mais uma vez e traz uma das falas mais conhecidas da história de Davi. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E então, cada um dos filhos de Jessé, em sua ordem, foi se colocando na frente de Samuel, e aquela situação foi ficando até um pouco embaraçosa, porque nenhum deles foi escolhido. Se coloquem no lugar ali de Jessé, que foi convidado, a família dele não poderia deixar de estar ali, e quando ele vê que nenhum dos filhos é escolhido, talvez fique até um pouco decepcionado, um pouco chocado. Aqueles filhos que não foram escolhidos, se sentindo humilhados. Quem era da cidade também estava participando ali do churrasco, começando a ficar agitado, esse negócio que não vai logo, a comida que não chega, que não fica pronta. E o próprio Samuel talvez tenha ficado um pouco desconcertado, um pouco perplexo. Será que eu vim para o lugar certo? Será que eu estou na cidade correta? Será que eu perdi um pouco da minha habilidade profética, da minha sensibilidade espiritual de entender a vontade de Deus? Mas havia uma possibilidade um pouco mais plausível. Não, deve ter outro filho.
E de fato havia. Jessé confessa, que ele havia esquecido de chamar o seu filho caçula. E olha que interessante, meus irmãos. Você e eu já sabemos o nome desse filho caçula. Você e eu já sabemos que falta alguém aqui. Mas a maneira como o texto é construído, como a narrativa vem nos trazendo as palavras, nos deixa claro que esse filho mais novo era alguém meio insignificante para a sua família. Ele era para o seu pai, para os seus irmãos e provavelmente para as pessoas do seu vilarejo, apenas mais uma pessoa comum que não se destacava no meio da multidão. Nunca iriam pensar que ele seria o escolhido e ungido por Samuel. Uma pessoa tão comum que sequer convidado para o churrasco ele foi. Era tão improvável ele ser escolhido que não valia a pena deixar as ovelhas sozinhas lá. E pior, nem o nome dele o pai fala. Só no final do texto o narrador nos diz que é Davi, mas até ali ninguém sabe. Nem o próprio pai cita o nome do filho mais novo. E qual foi a surpresa para eles? Quando Samuel mandou chamá-lo e Davi chegou, o Senhor mandou que exatamente ele fosse o ungido. Ele foi o escolhido. Escolhido não por algo que alguém tivesse visto nele, nem o seu pai, nem seus irmãos, nem mesmo Samuel, mas por causa do que Deus viu nele. O Senhor estava em busca do homem segundo o seu coração. O que não significa um coração não pecaminoso, mas sim um coração humilde, um coração submisso à vontade do Senhor, em oposição ao coração de Saul. Notem que o problema aqui não era Davi ter boa aparência, porque de fato ele tinha, o texto nos informa isso. Mas o que o texto enfatiza é que a aparência não foi um fator que qualificou Davi para ser o futuro rei de Israel. A aparência não é um fator que te qualifica ou desqualifica para servir ao Senhor. Nós temos a tendência, de observar a aparência exterior ao avaliarmos a aptidão de alguém para realizar uma tarefa. Mas Deus se preocupa mais com o que há em seu interior. E a partir disso, nós podemos refletir já em algumas maneiras de aplicarmos esse texto em nossa vida. Em primeiro lugar, é muito fácil, meus irmãos, no meio de uma cidade com 22 milhões de pessoas, nós nos considerarmos apenas mais um na multidão. Nós sermos comuns. Há muitos momentos em que nós nos sentimos desprezados ou incapazes de alguma coisa. Pensamos que não temos o suficiente para merecer algo que nós desejamos. Seja pela nossa aparência física, por não nos encaixarmos naquilo que é considerado padrão de beleza, seja por não sermos tão ricos quanto gostaríamos de ser, ou até mesmo por não virmos de uma longa linhagem de pessoas nobres. Às vezes, a gente sente que não se encaixa em algum lugar, simplesmente porque nos vestimos diferente, agimos de modo diferente, ou até mesmo não somos tão conhecidos entre aquelas pessoas. E o que a Bíblia nos ensina é que quando nós assumimos para nós essa peneira, esse modo de pensar, nós começamos a carregar conosco, a pôr sobre nós mesmos um fardo que não é o que Deus nos dá. Nós estamos carregando conosco aquilo que o próprio Deus não nos cobra. Assumimos uma postura muito comum fora do pensamento bíblico.
E não se enganem, isso acontece muito dentro das igrejas. Quando nós nos sentimos como crentes de segunda categoria, ou quando tratamos as pessoas como inferiores por algo nesse sentido. Vamos aos exemplos? É muito comum pessoas casadas tratarem pessoas solteiras como gente que está numa condição inferior, como pessoas infelizes, como pessoas incompletas e que não entendem a realidade da vida. Mas quando nós tratamos os solteiros assim, nós estamos indo contra a própria Bíblia. A Bíblia afirma que esse período é, na verdade, o melhor. É, na verdade, muito bom para que a pessoa consiga se dedicar mais ao serviço do Senhor sem tantos impedimentos. 1 Coríntios 7. Isso acontece também com divorciados, com viúvos, que pouco a pouco são sutilmente excluídos dos nossos grupos e das nossas programações. Quando nós consideramos essas pessoas quase como um grupo à parte, quase invisível em nossa igreja. Mas todos nós sabemos e afirmamos que eles são completamente capazes, eles são importantes e podem servir. Totalmente capazes de se dedicarem ao Senhor através da participação dos ministérios, através das amizades, do pastoreio mútuo, do aconselhamento. Muitas vezes isso acontece inclusive quando nós estamos procurando alguém para nos casarmos. A gente já tem uma lista em mente com uma série de fatores. Minha futura esposa tem que ser assim, assim, assado. E aí nos tornamos extremamente seletivos. Não que não devamos ser, né? Afinal, o casamento é coisa séria. É um compromisso que a gente faz com uma pessoa para a vida inteira. Mas é muito comum, meus irmãos, e esse é um grande cuidado que nós devemos ter, que nós não devemos seguir, na verdade, que é colocar os nossos critérios acima dos critérios de Deus. É fazer daquilo que é secundário para Deus algo primário para nós. Nós precisamos evitar esse erro. Não é a aparência que vai te tornar apto a fazer alguma coisa aqui na igreja. Não é o seu estado civil, a sua condição financeira, a sua linhagem familiar. Assim como para Deus, nós precisamos estar atento ao coração, atentos ao caráter das pessoas. Mais uma vez, nós não estamos falando de pessoas que não pequem, que vivam numa santidade tão especial, que se tornam merecedoras da nossa atenção. Não foi assim com Davi. A gente tem uma leitura viciada desse texto, né? E acha que Davi foi escolhido porque ele era um grande santo, que ele não tinha pecado, e Deus olhou para ele e viu: olha que pessoa boa, gente, vai ser ele. Não, derruba agora essa imagem, porque não foi assim. Mais uma vez, o coração de Davi é mencionado aqui, fazendo um contraste com o coração de Saul. Você sabe que Davi não era um santinho. Você sabe que daqui a pouco, virando 2, 3 páginas, aí você vai ver o coração de Davi sendo exposto. Aí você vai ver Davi cometendo adultério, planejando um assassinato. Você vai ver Davi sendo um péssimo pai, sendo omisso com a sua família. Você vai ver Davi desobedecendo a ordem de Deus de não fazer censo do povo. Davi está muito longe de ser inocente. Ele não tinha um coração puro, mas ele tinha um coração ensinável, disposto a se entregar a Deus e permitir que Deus trabalhasse em sua vida em todos os aspectos.
Um coração submisso a se adequar e retornar aos caminhos do Senhor. É isso que nós vemos de maneira tão clara nos Salmos. Davi nunca fala que ele era a melhor pessoa do mundo, que ele era um homem de coração bom. Não, ele fala: Senhor, o meu pecado está diante de ti em todo o tempo e eu preciso da tua ajuda. Vem e limpa-me, vem e lava-me, ajuda-me contra os meus inimigos. Eu preciso do Senhor. Davi tinha um coração ensinável. É muito importante nós falarmos sobre isso no contexto que nós vivemos, dado que nós aqui da igreja estamos nos preparando para uma eleição de novos líderes na nossa igreja. Você provavelmente já viu por aí que no dia 22 de outubro próximo, os membros da Igreja Presbiteriana de Moema vão se reunir numa assembleia para eleger 6 diáconos. Se você quer saber o que faz um diácono, você pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram. Nós publicamos essa semana várias orientações. Mas é importante nós enfatizarmos que numa igreja como a nossa igreja bonita, cheia de conforto, né, que a gente tem aqui, tão imponente, nós devemos ter cuidado, meus irmãos, para não eleger as pessoas somente pela aparência. Só pela condição financeira delas, pelo potencial delas darem o dízimo ou não, pela sua profissão, se são casados ou se são solteiros, e daí por diante. Não devem ser esses os critérios. A recomendação bíblica é olharmos para o caráter dessas pessoas, convivermos com eles, observarmos se eles possuem um coração humilde e disposto a servir. Essa é a orientação do Novo Testamento para nós. Ao escolhermos diáconos, são pessoas de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, homens respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, não maldizentes, se casados, fiéis às suas esposas. Vamos orar então por esse momento tão importante para a nossa comunidade e nos atentarmos aquilo que Deus está realmente pedindo de nós. Que nós possamos escolher esses líderes a partir dos critérios de Deus e não nossos. E uma segunda aplicação desse texto tem a ver com um cuidado que nós devemos ter, mais uma vez por causa da nossa leitura viciada. Ou seja, nós já ouvimos tanto sobre esse texto que nós achamos que ele está falando sobre a importância de nós vivermos com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, né? Você provavelmente já ouviu isso, você já se consolou com esse texto, que parece dizer que a única coisa que importa é a sua intenção, porque Deus conhece o seu interior. E de fato, essa é uma boa notícia desse texto. Graças a Deus, o exterior não é o principal critério. Não que nossas atitudes, escolhas e palavras não sejam importantes, né? Mas a prioridade é o nosso coração. Mas justamente porque a prioridade é o nosso coração, que nós devemos perceber que esse texto tem uma camada ambígua também. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ao mesmo tempo que essa é uma notícia consoladora, que deve nos fortalecer, essa é uma péssima notícia para a gente. Sabe por quê? Porque o coração de todas as pessoas é corrompido pelo pecado, mesmo quando o pecado não se manifesta exteriormente. Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar o que é o coração, e aqui eu tenho certeza que você sabe, você já entendeu que eu não estou falando do órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, né? A Bíblia traz essa palavra coração, usa essa palavra de maneira metafórica e chama de
coração a nossa pessoa interior. O coração é a sede de 3 aspectos do ser humano. Primeiro, da nossa mente, ou seja, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, as crenças que nós temos, as lembranças, o juízo, a consciência e o nosso discernimento. Tudo isso é centrado no nosso coração. Segundo, das nossas afeições, aquilo que a gente sente. As nossas emoções, aquilo que a gente deseja, que a gente imagina, que a gente anseia. E terceiro, o coração é a sede da nossa vontade, das ações que nós vamos tomar, as escolhas que vamos fazer, os nossos sonhos. Tudo isso é dominado, é controlado num lugar que a Bíblia chama de coração. E a má notícia nos é dado na Bíblia por pelo menos 2 pessoas. Primeiro, o profeta Jeremias, que nos diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração é falso, ele nos engana, ele nos ilude de tal modo que nós muitas vezes pensamos que os nossos desejos são puros, que nós queremos o que queremos porque é uma coisa boa, que Deus aprova. O nosso coração é tão enganoso que muitas vezes a gente toma decisões falando bem assim: não, eu estou em paz com isso, então deve ser vontade de Deus, né? O meu coração está muito calmo com isso, deve ser vontade de Deus. Nem sempre. O nosso coração, muitas vezes, nos leva por caminhos, como diz o sábio em Provérbios, caminhos que aos nossos olhos são corretos, mas que ao final dão em morte. A segunda pessoa que nos dá essa má notícia é Jesus Cristo, que deixa bem claro que o coração, é do coração que procedem os maus desígnios. O coração humano é cheio de maldade, é cheio de engano. E veja, Jesus Cristo não estava falando com presidiários, não estava falando com criminosos, com políticos. Ele estava falando com os seus discípulos. Estava falando com gente que achava que era boa. Jesus ensinou que aqui está a fonte de todos os nossos pensamentos, palavras e atos pecaminosos. Então, o que é que a gente precisa, meus irmãos? Já que é uma péssima notícia saber que Deus conhece o coração humano, precisamos de um novo coração. A Bíblia vai nos dizer que é impossível nós mudarmos as nossas inclinações pecaminosas por nós mesmos. Que por mais que nós nos esforcemos, ao final nós vamos nos frustrar. Há um versículo, que diz que assim como a onça não consegue mudar as manchas do seu corpo, nós somos incapazes de fazer o que é certo, porque nós estamos acostumados, nós somos inclinados a fazer o mal. É necessário que algo ou alguém de fora nos invada e faça essa cirurgia. Nos dê um novo coração, consiga pouco a pouco, um coração que é pouco a pouco trabalhado para a glória de Deus e que nos ajude a viver uma vida transformada, uma vida diferente, caracterizada pelo amor a Deus e ao próximo. Aí sim nós conseguiremos ter talvez um coração parecido com o de Davi, um coração ensinável. E a boa notícia é que a única pessoa capaz de nos dar um novo coração, do jeito que a gente precisa, tem tudo a ver com essa história que nós lemos hoje. Jesus Cristo. Não só porque ele era descendente de Davi, mas também porque assim como Davi,
ninguém imaginava que ele seria o ungido do Senhor. Primeiro, porque Jesus, para as pessoas de sua época, era o filho do carpinteiro. Ninguém ia esperar que ele se tornaria o Messias. Segundo, porque ele vivia em Nazaré. Lembram do questionamento de Natanael? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Era um vilarejo completamente desprezado naquela época. Ninguém esperava nada daquela cidade. Terceiro, porque Jesus era aparentemente uma pessoa comum. Nada na sua aparência chamava atenção. Tanto é que nós não sabemos nada sobre a aparência de Jesus. Inclusive, segundo uma profecia de Isaías, quem olhava para ele não via beleza alguma. E em quarto lugar, quem é que vivia ao redor de Jesus? Ele vivia rodeado dos piores tipos de pessoas. Cobradores de impostos, pescadores, pecadores. Messias? Não, impossível. Mas como nós lemos no início do culto, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, a pedra angular do seu edifício. Assim como Davi, Jesus Cristo foi de maneira efetiva o ungido, o Messias. Isso é o significado da palavra Messias em grego, né? O ungido. E note as semelhanças aqui, meus irmãos. Quando Davi é ungido por Samuel, o Espírito Santo vem sobre ele e a partir dali ele inicia a sua jornada rumo ao trono. Quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele. Uma voz do céu é ouvida dizendo: "Este é o meu filho em quem me comprazo." E a partir dali, ele inicia a sua jornada rumo ao trono, passando pela morte, pela cruz e pela ressurreição. E quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias prometido, quando nos entregamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um novo coração. Nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo que trabalha em nós e que nos unge, nos capacitando para servir ao seu reino neste mundo com ousadia. Aí sim, nós nos tornamos pessoas segundo o coração de Deus, em quem Deus trabalha dia a dia, nos visitando com a sua graça, nos fortalecendo com o seu Espírito. E por isso, nessa noite, o nosso convite é que você receba a Jesus Cristo no seu coração, que você reafirme o seu compromisso com Ele, que você fale com Ele: Senhor, eu preciso de transformação, eu preciso de capacitação para enfrentar os meus desafios, os gigantes que vêm pela frente. O nosso convite é que neste mês de outubro, você nos acompanhe por essa jornada pela vida de Davi e perceba como Deus trabalhou em seu coração e o ajudou nas mais diversas situações e áreas de sua vida, da mesma forma que Ele continua fazendo conosco. Amém? Amém. Deus nos abençoe.